os louvores, a palavra, as ministrações, tudo foi movendo, né? E meu coração adentrou um outro texto. Glória a Deus. Então, uma palavra que eu Deus é vou ministrar poderoso. essa noite não é uma palavra preparada, não é uma mensagem enlatada, é um manazinho que veio do céu. Glória a Então, eu espero que Deus. vocês comam esse alimento, porque eu vou comer com Aleluia. vocês, amém? Por gentileza, abrem a Bíblia de vocês no livro de Joel. Glória. Livro de Joel, no capítulo 2. Quem achou, diga amém. Amém. Poucos amém. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, no verso 31. Perdão, verso 30. Melhorou? Eita, glória. Agora sim, vamos lá, pessoal. Joel capítulo 2, verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Vou repetir a leitura. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Esse é o texto. Podem tomar seus assentos. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, esse texto é do profeta Joel. Na Bíblia Sagrada nós estudamos os profetas. Existem os profetas maiores e existem os profetas menores. Os profetas maiores não é porque eles eram eruditos ou porque eles eram maiores ou melhores em relação às profecias. Não. Eles eram maiores em relação à quantidade, não à qualidade. Então, quando a gente fala profeta maior, Isaías é um deles, Jeremias, Ezequiel, são os profetas maiores, né? Na Bíblia Sagrada, quando a gente vai estudar teologia, a gente compreende isso, que existem os profetas maiores e os menores. Não é qualidade, é quantidade de texto produzido. Aleluia. Joel é um dos profetas menores. Todavia, ele era um profeta que tem uma visão não só do seu tempo. Joel, como profeta, ele começa a ver o que vai acontecer lá em Apocalipse. Olha que interessante. Uma visão diária. Ele começa a contemplar que nos últimos dias, um pouquinho antes fala sobre isso, né? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Ele está falando da nossa época, não era da época dele. Na época dele, o Espírito Santo não era dado como é dado hoje. Hoje nós temos livre acesso. E eu digo muito mais do que isso. No texto fala que até quem não era crente podia receber o Espírito Santo nos nossos dias de hoje. Leia o texto de novo. Olha o que diz a palavra. E derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Glória. Não é sobre só os crentes. Aleluia. Toda a carne. Seu irmão, sua irmã, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Toda a carne. Não existe barreira para o Espírito Santo trabalhar. Não existe corações tão petrificados que ele não consegue quebrar ou esmiuçar. Todo coração é uma terra onde ele pode trabalhar. Pode estar árido, não tem problema. Ele vai faxinando aquela área até que o coração fértil. O Espírito Santo é dado para todos. Joel compreendeu isso na sua época, mas ele não viveu isso. Ele viu isso, mas ele não vivenciou isso. E ele começa a ver coisas. Nos últimos dias, haveria sinais, sangue, fogo e colunas de fumaça. Esse sangue, aqui está se referindo ao que nós chamamos na ciência, na astronomia, de lua de sangue. Esses sinais, onde a lua vai ficar um pouco avermelhada, há uns nomes para isso. Mas na verdade, há um outro sinal do sangue. O sangue do Cordeiro. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo é um dos sinais que o profeta Joel viu. Ele começa a enxergar, ele começa a contemplar. Você consegue tentar imaginar junto com ele o que ele estava vendo? Talvez um homem com um madeiro em suas costas. E eles subiram o Gólgota, subiram caminhando.
E ali começou a acontecer muitas coisas, chicotadas, palavras de blasfemas, e ele sendo maltratado, cuspindo no seu rosto, e o sangue escorrendo sobre ele. E ele foi subindo o Gólgota, foi subindo. Teve a ajuda de José de Arimateia, foi conduzindo ele até o local da crucificação. Essa é a marca do sangue. Quando ele chega no Gólgota, no Monte das Caveiras, daquele local, a cruz é enfincada na terra. Ela é levantada com o Messias dentro dela. E o sangue começa a escorrer pelos vasos capilares, se rompem e começa a escorrer pelo seu rosto. Furos em suas mãos, começa a descer o sangue. O seu lado, pós-morte, é furado, sai água e sangue. O que eu quero dizer com isso? Talvez hoje você não consiga entender precisamente o que aconteceu no Calvário, mas o sacrifício dele te deu vida. O que ele fez na cruz do Calvário te deu vida e vida em abundância. Glória a Deus. Te deu vida e vida eterna. Aleluia. Ele comprou você com o sangue dele. Sabe qual é o seu preço? O sangue de um Deus numa cruz. O seu preço, tudo que você fez até hoje, não significa nada diante do poder do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. O sangue que purifica, o sangue que liberta e o sangue que perdoa os pecados. Ele era tão maravilhoso, mesmo estando naquela cruz. A morte foi se aproximando. Olha que interessante, ela foi subindo, imagino eu. A Bíblia não diz, mas eu fico conjecturando. Ela com a sua foice, 1 Coríntios 15 fala sobre uma foice, num aguilhão, uma espécie de uma foice. E ela vai subindo. E quando ela chega diante de um homem crucificado, ela olha para ele. Quando ela levanta aquela foice e fala assim: agora é minha vez, porque esse homem venceu a lepra, esse homem venceu a surdez, ele curou, nós lemos aqui, ele curou o paralítico, ele curou o cego, ele curou o manco, ele fez todas as obras, ele eliminou tudo aquilo que Satanás tinha posto, ele foi vencendo todas as doenças, enfermidades, ele foi destruindo tudo. Mas eu sou a morte, eu vou destruir a vida dele. Sabe o que aconteceu? Quando ela estende a foice não conseguiu tocá-lo. Sabe por quê? Porque esse homem não era apenas um homem, era um Deus em carne, trazendo vida para cada um de nós. Glória a Deus. Jesus Cristo derramou o seu sangue para que nós fôssemos livres, e livres por completo. Livre da tristeza, livre da angústia, livre da dor, livre das enfermidades. Ele levou sobre si todas as enfermidades, não é uma ou duas, todas as enfermidades estão lá no madeira até o dia de hoje. Sabe o que acontece com esse texto quando Joel começa a ver isso? Ele começa a enxergar o sacrifício do filho na terra. Só que começa a passar os dias, começa a se passar os anos, e aí passa centenas de anos, talvez milhares de anos, e a profecia de Joel continua, porque o seu sangue continua derramando sobre nós. Glória a Deus. O seu sangue continua vertendo até o dia de hoje. O seu sangue continua limpando até o dia de hoje. O sangue dele tem poder para te libertar por completo. Glória a Deus. Primeira revelação que Joel teve foi do sangue derramado. O sangue de um Deus derramado numa cruz, no madeiro. Ele se transformou em maldição e transformou a sua maldição em uma bênção. Aleluia. Esse foi o propósito da cruz: Aleluia. te dar vida e vida em abundância. A primeira coisa que o profeta Joel viu foi sangue. No verso 30 ele continua dizendo assim, verso 30, depois ele viu fogo. O fogo é um dos elementos que tem na natureza. O fogo, ele tem vários sentidos, mas entenda que quando ele começa a ver essas coisas físicas, na verdade é um sentido espiritual. Eu vou melhorar isso. Na verdade, os elementos que existem no céu foram refletidos aqui na terra. Os elementos que existem lá existem em forma física aqui. Quando você nota, quando você começa a ler o livro de Apocalipse e
você vai vendo, porque as ruas eram de ouro. Na verdade, não é que as ruas eram de ouro. João entendeu que era de ouro. Porque ele está arrebatado, ele está lá conhecendo o céu, visualizando tudo, vendo tudo. Ele começa a ver algo brilhante, como se fosse ouro. Ele começa a comparar. Olha, aquelas ruas são de ouros, os jardins são de cristais. Ele começa a descrever um cordeiro como um homem com um cabelo branco como a lã, com olhos como chamas de fogo, traçado em seu peito, um cinturão de justiça. Seus pés reluzentes como latão. Na verdade, não era que era um latão, na verdade, não era que era uma lã. Ele entendia que era. Ele tentava representar o céu com as coisas da terra. O fogo é a mesma coisa. O fogo, na verdade, é um elemento espiritual. E vamos tentar entender o que o fogo faz. Primeira coisa que o fogo faz: o fogo físico, ele aquece. O fogo do Espírito, ele esquenta você. O fogo do Espírito Santo, ele te traz em você uma redoma, protege você. Nota no livro de Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam todos enclausurados no cenáculo, 120 homens, todos eles orando e jejuando, pedindo que viesse o Espírito Santo. 10 dias depois, o Espírito Santo vem e desce sobre eles. Depois que o Espírito Santo vem e cai sobre eles, eles são tomados de uma glória tão poderosa que eles se levantam de lá. E uma pregação do apóstolo Pedro, uma pregação, 3.000 almas se convertem. Os homens começaram a zombar dele. Os homens começaram a rir dele. Olha, estão cheios de vinho, estão cheios de mosto, estão embriagados. Uma coragem se apodera de Pedro. E ele fala: aqui não tem ninguém embriagado, não. Todo mundo aqui está cheio do Espírito Santo. Todo mundo aqui está transbordando do Espírito Santo. Línguas como de fogo pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios. A Bíblia diz no Atos capítulo 1, verso 8, e descerá sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha no grego significa Marte, literalmente Marte. Naquela época, ser uma testemunha era você dar a sua voz, era você dar a sua palavra com tanta firmeza que você estaria disposto a morrer por aquilo que você está falando. A palavra que você estava garantindo ali, você daria a sua vida por aquilo que você estava falando. Pedro teve essa coragem, Pedro teve essa valentia, Pedro teve essa força, e ele deu a sua vida para proteger aquilo que ele pregava. O fogo do Espírito ardia em Pedro. O fogo do Espírito Santo queimava no coração de Pedro. Primeira coisa que o fogo faz, ele aquece. Perdão, ele protege, ele aquece também. O fogo do Espírito tem essa função de deixar você longe do inverno, deixar você longe do frio. Eu entendo que essa igreja é uma igreja pentecostal, amém? Amém, glória a Deus. Aqui reina o Espírito Santo. Ele tem liberdade para fazer o que ele quiser fazer. Ele opera do jeito que ele quiser operar. Isso se chama união do corpo de Cristo. A Bíblia diz em Atos 15, assim: e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, damos em prol das coisas não essas. Ou seja, havia tanta comunicação, havia tanta relação, tanto na parte horizontal como na parte vertical, que o Espírito Santo conversava com eles e dizia assim: olha, realmente, o que você está falando é bom, pode fazer. E a igreja falava: Senhor, nós queremos fazer isso. Isso é interessante, pode fazer. Havia comunicação na horizontal e havia comunicação na vertical. Aleluia. Quanto tempo você gasta na oração vertical? Quanto tempo você gasta dobrando seus joelhinhos e falando direto com a fonte da vida? Isso é importante. A comunicação na horizontal é importantíssima. A Bíblia diz em Salmo 133 que ali, na união dos santos, Deus ordena a sua bênção. Mas não se esqueça que a bênção vem do alto. Aleluia. Vem de cima. E quando ele diz, meu querido, nada pode impedir a ação do Espírito Santo. O fogo ele aquece, o fogo ele protege, e o fogo tem a função de iluminar. Aleluia. Salmo 115, se eu não me engano, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O fogo ele ilumina. O fogo ele é como se fosse uma janela para a sua alma. Quando você começa a visualizar as coisas através do Espírito Santo, a sua ótica muda. Quando você começa a enxergar as coisas que você vive
com a leitura do Espírito Santo, tudo muda. O ambiente muda, a atmosfera muda, as coisas elas vão se ficando mais transparentes. Você começa a entender o porquê você chorou aquela noite. Você começa a entender o porquê aquela lágrima escorreu lá no seu quarto, na sua cama, enquanto você orava e jejuava. Você começa a entender os problemas que surgiram na sua vida, como a nossa querida irmã leu, que esse problema que aconteceu naquele homem, na verdade, fosse manifesta a glória de Deus. Você entende isso? É necessário passar por o que nós passamos. É necessário viver o que nós vivemos. É necessário andarmos por onde nós andamos, para que nós possamos crescer no Espírito. Tudo é necessário. Então, talvez você não consiga entender agora o que está acontecendo em relação ao processo. O processo é dor, o processo é luta, o processo é difícil, não dá para peregrinar tanto assim, mas o propósito vale a pena. O propósito vale a pena. Quando você entende o propósito, você sabe que o processo foi necessário. Foi necessário. O Espírito Santo que te dá uma revelação nessa noite. O dia que você entender o propósito, você vai também entender o porquê do processo. Aleluia, é verdade. O dia que você entender que os enigmas de Deus estão sendo manifestos na sua vida, você vai entender o porquê você viveu tudo isso. Lembra de José no Egito? José viveu 20 e poucos anos encarcerado, foi lançado no poço, colocaram ele na prisão sem merecer. Podia muito bem virar as costas, amaldiçoar o seu Deus, como diz a mulher de Jó, e morre. Podia ter feito mil uma coisa, chutado o balde, podia ter feito mil uma coisa, não fez nada disso. Não fez nada disso. Tudo que ele falava é o meu Redentor vive. Aleluia, Jesus, tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Só isso. Era necessário. Só isso. O meu Redentor vive. Aleluia. Glória. Prodígio de sangue, fogo e colunas de fumaça. Por gentileza, abra as Bíblias. No livro de Apocalipse, no capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Todos entenderam o que é o sangue? Aleluia. Todos entenderam o que é o fogo? Glória a Deus. Vamos entender agora o que é a coluna de fumaça. Apocalipse capítulo 8, no verso 3, diz assim: E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu, com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Queridos, olhem aqui para mim. Esse texto, você pode repetir nas suas casas. Você sabia que a oração, quando ela chega ao trono da graça de Deus, ela não é ouvida pelos ouvidos de Deus? O texto diz isso, Apocalipse capítulo 8. A oração, ela é um incenso suave. Aleluia. As narinas de Deus Pai. Quando você dobra o seu joelhinho, você começa a orar, as suas palavras, os sons começam a se transformar em colunas de fumaça. Aleluia. E vai subindo, 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 até chegar no terceiro céu, no paraíso. Quando chega no trono da graça, o Senhor respira a sua oração. Coisa linda, Jesus. Glória Glória a a Deus. Quem disse que ele só ouve? Aleluia. Ele sente o perfume, o aroma da sua oração. Glória a Deus. Sua oração tem cheiro agradável? Aleluia. Sua oração é perfumada quando chega nas narinas? Fala mesmo, Jesus. Glória a Deus. Como que é a sua oração? Tem um doce, tem um cheiro mais adocicado? Como que é a sua oração? Aleluia. Como é que o Espírito Santo respira a sua oração? Como será que é? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós temos que entender, nesta noite, Aleluia. que o formato da tua oração muda a história da sua vida. Se você aprender a orar, se você aprender a se lançar, se você aprender a se dedicar,
você vai ver que há um cheiro agradável no seu ambiente. Eu estou falando de forma espiritual. Aleluia, Jesus. O ambiente é totalmente transformado. O ambiente começa a mudar. Já viram em casas daquele cristão que tem um joelho, que tem o pé para trás? Já viram isso? Como a casa é diferente. A graça de Deus é diferente. Glória a O Deus. Espírito se move de maneira diferente. O poder se move de maneira diferente. Casa de oração. Aleluia, Jesus. A casa de oração não é só aqui, é lá também. Glória a Deus. A Obrigada. casa de oração não é só este lugar, é o seu quarto. Aleluia. A casa de oração não é só nesse ambiente, Aleluia, Jesus. é onde você estiver, com o coração prostrado. Obrigada, Aleluia. Jesus. Aleluia. Um coração dobrado diante de Deus, ele não rejeita. Aleluia. Ele não aguenta. A Bíblia diz que houve um homem que andou alguns anos com Deus, chamado Enoque. Ele tinha tanta oração, ele tinha tanto fervor, ele conversava com Deus como conversa com você. Deus não aguentou, Deus tomou ele para si. Enoque foi arrebatado, Aleluia. Glória. porque Deus não aguentava mais ver ele ficar longe dele. Deus queria ir para perto dele. Glória a Deus. Como é que está as suas orações? Como é que está a sua fé? Hoje você está aprendendo que a sua oração ela vai ter um docinho diferente na varinha de Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Glória Olha a de forma Deus. mais graciosa. A Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus fez na oração do Pai Nosso foi: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aleluia, Jesus. Ou seja, começa adorando. Aleluia. Começa adorando. Aleluia, Jesus. Sabe quando a gente era criança, que a gente chegava para o nosso pai e falava assim: eu quero um carrinho para dos meninos, da menina uma boneca? A gente deveria agradar o pai, não ia? E se debruçava, talvez tirava sapatos, não sei. Mas a gente fazia coisa para agradar o pai. Depois a gente conquistava o coração do pai, a gente pedia o que a gente queria, um carrinho, não sei. Não era assim? Jesus ensinou isso. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depois ele começa a pedir: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. A oração começa assim, com uma adoração. A adoração começa com louvor. Por que nós cantamos os hinos primeiramente aqui? Por que nós adoramos a Deus primeiramente aqui a palavra? Por que nós fazemos tudo o que nós fazemos? A Bíblia diz que Deus habita em meus louvores. Ele desce quando tem um louvor de coração. Lembra daquela mulher de Samaria, lá no poço? Jesus era meio-dia, estava sentado no poço, a mulher chega. Eles começam a conversar. Não podia uma samaritana falar com um judeu. Mesmo assim, Jesus dá seguimento à conversa. Começa a revelar a vida dela. Você teve 5 esposos, 5 maridos, e esse que você tem hoje não é seu marido. Jesus começa a descrever a história da vida dela. E de repente, no meio dessa conversa, Jesus fala assim: ainda há um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aleluia. Porque os tais Deus procura. Se Ele está procurando, porque não tem bastante. Se Ele está procurando adoradores, é porque Ele tem que caçar alguém que o adore de todo o seu coração. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Quando aplicarmos o nosso coração, quando nós lancharmos diante de Deus com o coração dilacerado, sua oração será prontamente respondida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Prontamente respondida. No livro de Lucas, a Bíblia diz assim: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai, e achareis. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. Porque todo que busca, encontra. Porque todo aquele que bate, a porta será aberta. Glória a Deus. São 3 níveis de intercessão. Primeiro, eu peço. Não veio, eu busco, não chegou, eu bato, a porta vai ser. Glória a Deus. Aleluia. Assim funciona. A oração, ela é incansável. A Bíblia diz assim: orai sem cessar. Está na palavra de Deus. Ore incessantemente. Busque incessantemente. Para todas as coisas, quando a gente faz em excesso é ruim. Até tomar água, se você tomar em excesso é ruim. Tira o sol do corpo, isso não é bom. Tudo em excesso é ruim.
menos a oração. Aleluia. Conecte sua mente com Deus nos ônibus. Conecte sua mente com Deus no carro. Conecte sua mente com Deus onde você estiver no mercado. E a comunicação vai ser bilateral. Você fala daqui e ele responde para baixo. Aleluia, Jesus. A fumaça sobe e a glória desce. Glória a Deus. Era assim que funcionava. Era assim que funcionava. Eu aprendi uma coisa: todo sacrifício gera milagre. Aleluia. Todo sacrifício gera milagre. Eu creio, Jesus. Tudo que você faz com amor e carinho perante Deus, de um coração transparente e sincero, o milagre vem. Essa é a resposta para você essa noite. Quer um milagre? Jejue. Quer um milagre? Ore. Tão certo como vive o nosso Deus, Ele responde as suas orações. Palavra por palavra. Ele não pode voltar atrás, Ele não pode se negar. Ele não pode caminhar para trás. A sua palavra, ela é vida e ela é vida em abundância. Aleluia. Sempre foi assim, sempre será assim. Glória a Deus. A oração, ela é fundamental. É assim que Deus... Ah, mas Deus não sabe o que eu penso. Claro que Ele sabe. Deus não sabe o que eu estou imaginando. Claro que Ele sabe. Lembra de Adão? Adão pecou, Eva pecou, a serpente enganou os dois. Adão se esconde. Olha o que acontece. A Bíblia diz que na viração do dia, às 18 horas, na viração do dia, da tarde para a noite, lá vem Deus, caminhando sobre as matas virgens do Éden, dominando sobre elas, traçando aquele caminho que Ele sempre fazia às 18 horas. Quando chegou lá, cadê Adão? Adão não estava naquele lugar. Ele começa a se perguntar: ei Adão, onde você está? Adão responde: Senhor, eu estou nu e me escondi. Aí ele fala: mas quem te falou que você estava nu? Eu comi da fruto que não poderia. Agora, por que eu estou falando isso? Deus não conhecia onde estava Adão. Deus não conhecia o que tinha acontecido, tudo que na sua presciência ele já não sabia o que ia acontecer. Não sabia que ele estava escondido. O que ele queria? Relacionamento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você fugiu, eu vou atrás de você. Aleluia. Você se esconde, eu te acho. Aleluia. Não tem como esconder da presença de Deus Pai. Não tem como. Não tem como. Aleluia, Jesus. Filho pródigo, vem. Vem. Ovelha que se perdeu, vem. Eu vou te buscar. Moedinha que está perdida, eu vou te achar. Ele vai te encontrar. Aleluia, Deus. Relacionamento. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Deus quer conosco essa noite. Aleluia, Jesus. Relacionamento. Glória a Deus. Você entendeu que a sua oração é um perfume para Deus? Tu és fiel, Jesus. Entendeu que Ele quer sentir o seu cheiro suave? Aleluia. Não adianta passar desodorante, não vai resolver. Não adianta se perfumar, não vai resolver. Não é o banho que resolve. Aleluia. O que resolve é o coração quebrantado, Aleluia, Jesus. dilacerado por sua presença. Aleluia. Vamos criar um coração assim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Obrigada. Glória. Queridos, feche seus olhos.